Da Bahia, rapaz, é bom falar essa baiana. Baiana é demais o negócio. Ó pai, ó. Pronto. Ó pai, ó. Eu estou preocupado com essa imagem aqui atrás, porque eu estava vendo que essa imagem é chata um pouco as pessoas, né? Eu vou parecer aqui um pneu da Michelin pregando aqui. E vocês vão ficar assim assustados. Não? Tomara que ninguém se espante depois. Hã? Ah, pronto, já ficou mais feliz o negócio aí. Pneu da Michelin pregando? Não, não. Irmãos, quanto tempo, hein? Tempinho bom que eu não venho aqui, né? Mas eu queria que os irmãos soubessem que, mesmo eu não estando aqui presencialmente, os irmãos estão sempre em nossos corações, a gente ora, sempre a gente ora por vocês, não é? Eu já mencionei em outras ocasiões, né, que as nossas orações, elas têm assim um tom geográfico, né? Como eu tenho amigos em vários lugares do mundo, Inglaterra, Estados Unidos, Israel, Brasil, né? Várias partes do Brasil, inclusive, então eu começo na minha oração fazendo um tour, né? Fazendo um tour, conhecendo os lugares do mundo e ao mesmo tempo ali lembrando dos irmãos, né, que estão ali naqueles lugares. E quando chega na Inglaterra, é muita gente realmente, né? São pastores, são irmãos, são amigos, né? Família, meu irmão também mora aqui, né? Então não tem como esquecer, obviamente, Cliff Walk. É sempre, vocês fazem parte do nosso ministério, não tem como a gente separar disso, né? Então, para mim é um privilégio muito grande, graças a Deus, né? Eu lembro que quando eu morava em Israel, eu sempre dizia para os irmãos lá do Brasil que eu estava sempre representando em Israel aqueles que de joelho oravam pelo nosso ministério, né? E agora, obviamente, que depois de um tempo aqui com os irmãos e convivendo com esta igreja, eu sempre digo, né, onde eu vou, que eu sou o soldado daqueles que mantêm o nosso ministério, que oram por nós. Então, onde quer que eu esteja, obviamente que os irmãos também estão ali comigo, pois nós fazemos parte, né, da mesma, vamos dizer assim, da mesma companhia, né, de guerra, da mesma grupo de soldados, da mesma batalha, né? Nós lutamos juntos. E para mim é um privilégio. Amém? Bom, o irmão Leandro falou que ia ler aqui um hino, né? Eu até pensei que ele ia ler o que já foi lido aqui, inclusive na semana passada, né? Colossenses capítulo 1. De fato, o hino aqui é muito bonito. Do verso 15 ao verso 20, não sei se os irmãos sabem, né? Mas está escrito em forma poética, né? Estes versos, né? Então, eu vou ler para os irmãos, porque eu pensei que o irmão Leandro fosse ler, mas eu vou ler então. A partir do verso 15 diz assim: Este é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, no céu e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. O hino vai até o verso 20, mas eu vou ler o restante do hino daqui a pouco. Vamos primeiro, mais uma vez, curvar nossas cabeças e orarmos para que Deus nos instrua nesse momento e para que também Deus abra os nossos corações e as nossas mentes. Oremos então. Senhor nosso Deus e Pai, mais uma vez, Senhor, nós entramos em Tua santa presença, mais uma vez com os corações gratos, felizes por saber que o Senhor ouve as nossas orações. Nesse instante, ó Pai, o nosso pedido, o nosso apelo é para que o Senhor abra as nossas mentes e dê, Senhor, entendimento, não só a nossa mente, mas também ao nosso coração. Que nós possamos sair daqui mais cheios do Teu Santo Espírito, mais preparados para a batalha e melhor conhecedores de Ti, Senhor. Abençoa todos que estão aqui presentes, nós Te suplicamos em nome e por amor do Senhor Jesus Cristo. Amém, Pai. Muito bem. Como o irmão Leandro me pediu para dar continuidade ao estudo que vocês já vêm fazendo, eu não acho, talvez não há necessidade de falar muito sobre essa carta, né? Mas eu vou só lembrar algumas coisinhas rapidamente, né? Que Colossenses faz parte de um grupo de cartas que Paulo escreveu para 7 igrejas, né? Paulo escreveu para 7 igrejas e 3 destas igrejas, ou melhor, para 3 dessas igrejas, Paulo escreveu quando estava na prisão, né? Filipenses, Efésios e Colossenses. E as outras 4 igrejas, os irmãos conhecem, a igreja de Roma, a igreja de Corinto, a igreja de Tessalônica e da região da Galácia, né? Paulo escreveu 9 cartas, mas endereçadas apenas a 7 igrejas. Esse número 7, né, está em todo lugar da Bíblia, interessante. Também o irmão Kleber
falou aqui, a introdução da pregação de Leandro, quase ele não precisava pregar, ele disse, né? Porque Kleber falou quase tudo, não foi? Tem que instruir Kleber para falar menos, né? Ele se empolgou, né? Mas que bom, ele já falou bastante, né? Já falou sobre a igreja, não é? Sobre Epáfras, né? Que talvez seja o possível criador da igreja, é bem provável. Né? Falou que a igreja também é composta em sua maioria por gentios, né? Os irmãos, não sei se lembram do significado da palavra gentil, não é? Mas gentil é aquela pessoa que não é aliançada na mente dos judeus, né? Não tem uma aliança, não é aliançada com o Deus de Israel através do sangue de Abraão, ou através da conversão, né? Era possível também as pessoas se tornarem judias através de um ato de conversão. Então aqui são gentios, né? O termo era pejorativo, inclusive, né? Até na época do Senhor Jesus Cristo. Eu lembro que os judeus, inclusive até hoje em Israel, não é? Há uma diferença grande, né? Entre judeus e gentios, né? Principalmente por parte dos ortodoxos. Bom, foi falado também dessas dificuldades que a igreja atravessava, não é? A carta aos Colossenses nós podemos entender como se fosse uma conversa, né, no telefone com Paulo, né? Aliás, muitas das cartas de Paulo, não é só essa, a gente descobre muitos dos problemas baseados na própria carta. O teor da carta, o jeito que Paulo escreve, os assuntos para os quais ele se dirige, nos dão pistas, né, de que problemas são esses na igreja, né? Então, fala-se dos falsos mestres, né, dos gnósticos, dos judaizantes, não é? Dessas heresias que estavam infiltrando na igreja, não é? Uma delas, inclusive, que talvez duvidava aí da divindade do Senhor Jesus Cristo. Então, há afirmações aqui muito extraordinárias a respeito da divindade do Senhor Jesus Cristo, não é? Uma em Colossenses capítulo 1, verso 19, que vamos ler daqui a pouco, e outra em Colossenses capítulo 2, verso 9. E também a carta aos Colossenses, ela se assemelha muito à carta que foi escrita aos Efésios. Duas cartas onde praticamente os assuntos ali falados só se encontram nelas, não é? Quando Paulo fala, por exemplo, dessa batalha espiritual, dessa luta espiritual tremenda, e ele menciona, não é? Portanto, nomes, inclusive, de entidades, ora espirituais, ora autoridades humanas, não é? Bom, é um assunto à parte para discutirmos, não é? Mas o interessante de tudo isso é que Paulo escreveu essas cartas da prisão, não é? Aparentemente de um lugar onde você foi rendido, foi derrotado, mas pelo contrário, né? Paulo não se sentia em hipótese nenhuma rendido, derrotado, pelo contrário, se sentia muito cheio, né? Do Espírito Santo de Deus para escrever o que ele escreveu, inclusive muito inspirado, por sinal, né? Para escrever coisas tão extraordinárias que encontramos aqui nestas cartas, né? O mais interessante ainda é que a pessoa que é exaltada nestas cartas, Efésios e Colossenses, é um carpinteiro, né? Que nasceu em Belém. Então, é muito estranho, não é? A maneira diferente, não vou dizer estranho, mas diferente, a maneira que Paulo apresenta o Senhor Jesus Cristo nestas cartas, né? Parece que Paulo faz aquela diferença entre os sinópticos, sabe aquela diferença que tem entre os sinópticos e a carta de João, né? Então, João parece que apresenta o Senhor Jesus Cristo completamente diferente dos evangelhos sinópticos, né? Que é Lucas, Mateus e Marcos, né? Então, João começa dizendo, no princípio era o verbo estava com Deus, né? João, quem é essa pessoa que está falando? É esse Jesus que nasceu aqui, filho de Maria? Então, Paulo, quando começa aqui a escrever aos Colossenses, é como se fala, peraí, é a mesma pessoa? É o mesmo Jesus que você falou lá na carta aos Romanos, na carta, né, aos Coríntios? É o mesmo? É esse carpinteiro, né? Exaltado aqui, né? E Paulo, inclusive, o exalta, né? entre entendidos, né? Entendidos desse mundo, né? Filósofos, né? Havia então aqui esse conflito de conhecimento grego, não é? E o Jesus que foi proclamado nas Escrituras do Velho Testamento do povo judeu. Lembra que na igreja de Colosso, a população era majoritariamente de gentios. Tem que parar para respirar fundo, né? Ver se acha a sílaba no lugar correto. Então, não é fácil, não é?
apresentar Jesus Cristo para pessoas, né, que não tenham o conhecimento que os judeus tinham. Não é fácil, né? Talvez eu entendo que vocês também aqui vêm para a igreja e vêm ouvir uma mensagem como essa, um estudo como esse, e por mais que nós tenhamos nossa própria língua, inclusive em formas digital e na internet, qualquer momento o texto bíblico, inclusive nos originais, grego inclusive, né, no Novo Testamento, o hebraico do Velho Testamento, dicionários, e nós temos ainda muitas dúvidas. Né? Era para os cristãos aqui, por exemplo, de Cliff Rock, todos serem mestres, doutores na lei, né, entendidos, uma vez que a informação está aí, né, gratuitamente para a gente poder ler e consultar. Né? Mas observe que se o Espírito Santo de Deus não iluminar a nossa mente, não tem aprendizado. Não adianta, você pode ler à vontade, que entra no vídeo e sai no outro, você não entende absolutamente nada. Então, não é só o conhecimento humano que é necessário para entender as Escrituras, há também essa humildade necessária dentro de cada coração humano, né, de reconhecer a majestade do Senhor Jesus Cristo, a sua supremacia, né, a sua soberania, e humildemente então, em oração, suplicarmos a Deus que abra os nossos corações. Eu já mencionei aqui outras vezes que um dos versos do Velho Testamento que mais me chamou a atenção, se encontra no livro dos Salmos, né, o Salmo 25, verso 14, onde diz que a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, a estes ele revelará a sua aliança. A palavra intimidade ali também pode ser traduzida por segredo. O segredo, a intimidade do Senhor é revelada, não é, àqueles que o temem. E o próprio Salomão já havia dito, né, em uma das suas, mais de uma vez inclusive, né, que o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Então, enquanto nós não tememos a Deus, nós não vamos adquirir sabedoria. Eu acho que esse é o ponto que Paulo apresenta aqui nessa carta. Né? O que ele quer dizer para essa igreja de gentios é que a sabedoria humana não significa absolutamente nada, não vai levar ninguém a lugar nenhum. Nós temos que reconhecer a sabedoria de Cristo e, em humildade, pedir ao Senhor que nos revele, a verdade, como ela realmente é, porque ele disse a verdade, conhecereis a verdade vos libertará. Inclusive até um verso mal usado, né, pelos políticos no Brasil, fora de contexto, eles talvez não sabem nem o que estão falando, né? Pensam que verdade é alguém simplesmente falar uma expressão ou algo que alguém pode conferir e verificar que é verdade, mas não é isso que o texto está falando. A verdade a qual Cristo se refere, só o Espírito Santo pode revelar. Okay? Não tem como a mente humana averiguar. Não é? Lembra que Jesus Cristo disse lá em João capítulo 5, que quando ele disputava ali com os fariseus a respeito de um milagre que ele havia feito no sábado, ele chamou algumas testemunhas, e uma primeira que ele chamou foi João Batista, mas ele disse: eu não aceito testemunho humano. Não é? É óbvio, João Batista não pode ser um testemunho da veracidade de que o Senhor Jesus Cristo tem um relacionamento de pai e filho, não é? Um relacionamento íntimo com Deus Pai, porque obviamente João não está nessa esfera de relacionamento, ele não pode testificar de uma coisa que ele nunca viu, não é, com os olhos, né? Ele apenas aprendeu, talvez pelo Espírito. Então é maravilhoso nós lermos esta carta, não é, nesse contexto. É conhecimento revelado com conhecimento humano. E Paulo então usa palavras, frases, ora conhecidas dos adversários, né? E ele reinterpreta estas palavras no contexto bíblico. Eu vou aproveitar então, antes de... Está muito comprida essa introdução, tá? Eu devia falar logo, daqui a pouco eu vou sair daqui meia-noite, né? Mas é assim mesmo, eu tenho esse hábito de conversar demais e depois os irmãos se perdem aí, né? Mas é só para esclarecer. Os filósofos da época, vamos supor, da época de João, cada um tinha a sua maneira de enxergar o mundo, porque cada filósofo, quando ele faz a sua filosofia, ele tem um contexto, uma conotação, para cada palavra, por exemplo. A palavra logos, na mente de um grupo de filósofos, significava talvez a razão por trás da criação. Outro grupo de filósofos dizia que era sabedoria por trás da criação, outro dizia que era o poder. Então, cada um dava uma denotação diferente, baseado na filosofia deles. O que João faz? João pega essas conotações todas, joga tudo no lixo
Ó, escuta agora, todos os filósofos. No princípio era o Logos, o Logos estava com Deus, e o Logos era Deus, e o Logos se fez carne e vimos a sua glória. Logos, a partir de agora, é Jesus Cristo. Pronto, ponto final. Toda vez que eu falar Logos, é Jesus Cristo. Ela disse isso, penso. Então, é assim, então os autores bíblicos, eles começam a modificar as palavras. Eles começam a dar conotações diferentes à palavra, não é? O apóstolo Paulo, costumeiramente, falava graça e paz, não é? Quando ele cumprimentava alguém, graça vem do grego, né? Charis, em latim, gratia. E paz vem do hebraico, shalom. Até hoje, se for em Israel, você vai ouvir os judeus falando shalom, shalom. No sábado seria Shabbat, shalom. O que Paulo faz? Quando ele fala graça e paz, ele não está usando a palavra graça com a mesma conotação que os gregos usam. Se vocês forem no dicionário de grego, falar graça na língua grega significa isso e isso e isso. Paulo fala, joga fora. Timóteo, meu filho, fortifica-te na graça do Senhor Jesus Cristo. Lembra-te de Cristo crucificado. Então, Paulo dá uma outra conotação à palavra graça. Então, quando ele usa a palavra paz, não é essa mesma shalom que os judeus usam hoje para falar shalom, shalom, bom dia, boa tarde, não. Romanos capítulo 5, verso 1, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Cristo, reconciliação. Então, shalom, no caso, obviamente, não é a palavra que está no Novo Testamento, porque foi escrito em grego, mas a palavra por trás, para os gregos, é shalom, que significa paz. Mas Paulo dá uma nova conotação. Então, o que nós vemos aqui em Colossenses são palavras que o apóstolo Paulo vai pegando dos seus adversários e ele vai dando novas conotações para essa palavra, não é? Ele vai realmente falando ou explicando quem Jesus Cristo realmente é. E esse hino é um desses contextos, né, onde nós vemos essas palavras sendo assim transformadas, né? Por exemplo, no verso 15, ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Então, obviamente que sem contexto do Velho Testamento, sem iluminação do Espírito Santo, essas palavras podem significar meramente uma argumentação de retórica grega e vai entrar num vídeo e sair no outro, não é? Então, precisamos do Espírito Santo. Muito embora, o irmão Leandro já falou sobre esses versos todos, eu vou continuar então aqui a partir do verso 18. Ele é o cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio e o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, não é isso? É o que lemos aqui. O que significa isso? Ele é verso 18, ele é o cabeça do corpo. Paulo já mencionou outras vezes, em outras epístolas, a respeito da igreja como sendo o corpo de Cristo, não é isso? Sabemos isso, por exemplo, em 1 Coríntios, né? Mas só aqui em Colossenses e em Efésios é que ele apresenta o Senhor Jesus Cristo como sendo o cabeça desse corpo, não é? Então a igreja, Paulo também, ele está se referindo aqui não é só à igreja de Cliff Walker, ele está se referindo a todos os crentes, porque igreja não é prédio, não é parede, obviamente, nem é, não sei como é que fala aqui na Inglaterra, mas no Brasil, quando registramos uma igreja, temos um CNPJ, um número, não é? Aqui não sei se é não sei que número que fala, registro. Charity number, pronto. A igreja não é um charity number, entendeu? Um registro que você faz, não é? Inclusive, nem sequer existe no Velho Testamento instrução para construirmos prédios como esse e chamarmos de igreja e irmos ali no domingo e adorar. Não existe, não é? A igreja se reunia em casas, não é? Os irmãos, era assim que era no Novo Testamento, não é? Não tem prédio, tanto é, pelo contrário, Jesus disse que o templo seria destruído, o templo de Jerusalém. Lembra quando ele conversou com a mulher samaritana em frente do Monte Gerizim? Porque lá os samaritanos esperavam, não é? De novo poder adorar a Deus em frente do Monte Gerizim, e ele disse, mulher, não te engane, né? Não é nesse monte, nem lá no Monte Sião, que Deus vai ser adorado, não é? Deus é um espírito, é adorado em espírito e em verdade. Ele disse depois que o templo seria destruído, porque Paulo explica isso em Atos, né? Que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, não é isso? Então, o que é a igreja? A igreja vem da palavra eclésia, que os irmãos já conhecem, né? E essa palavra eclésia vem do verbo kaleo, que significa chamar. Portanto, eclésia são aqueles que foram chamados, é uma assembleia. Então, quando o pastor Leandro fala, gente, temos culto, terça-feira lá em casa, esse não, que só vem os homens, né? Peraí, temos culto domingo? E vai todo mundo, né? A igreja toda, né? Na igreja. Então, quando vocês vêm aqui, essa assembleia que é a igreja, não é? Mas aqui Paulo está se referindo a todos os crentes, não é?
que foram chamados do mundo. Eles foram chamados do mundo, eles, portanto, foram chamados de uma... Toda a terra foi colocada debaixo de uma maldição, os irmãos sabem disso, né? Em Gênesis 3,17, quando Deus, conversando com Adão, também numa assembleia, né? Deus chamou Adão, Eva e o Satanás, e o Senhor Jesus Cristo, sentado naquela assembleia, não é? Reunido ali, então, disse para Adão, não é? Por tua causa a terra agora é maldita, amaldiçoada, né? E os textos bíblicos nos asseguram que este mundo jaz no maligno e que Satanás é o príncipe deste mundo, não é? Então, Deus nos chama fora dessa maldição. Deus nos chama, não é? Para não só nos abençoar, nos separar da maldição, mas também para nos colocar a seu serviço. Então, Paulo está dizendo aqui, então, que Jesus Cristo é o cabeça da igreja. Mas não é só da igreja, não é? Lá em Efésios capítulo 1, verso 22... nós lemos o seguinte: e pôs todas as coisas debaixo dos pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas. O deu à igreja. Eu vou ler de novo. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Portanto, o Senhor Jesus Cristo, ele é o cabeça não só do corpo, que é a igreja, mas ele é o cabeça de todos os seres espirituais, de todos os anjos. Sejam eles, sei lá, serafim, querubim, kadoshim, não é? Irim, não é? Tem várias classes de seres espirituais, né? Potestades, soberanias, tronos, e também do próprio Satanás, os demônios. Jesus Cristo é o cabeça de todos eles. Diante do Senhor Jesus Cristo, todo joelho se dobrará e toda língua confessará, Ele é o Senhor. Então, Paulo está apresentando o Senhor Jesus Cristo para essa igreja de Colosso, ou melhor, Paulo está explicando quem realmente o Senhor Jesus Cristo é, caso eles ainda não tenham entendido, né? Ele não é um mero professor, um filósofo, né? Ou algo desse tipo, né? Ele é único. Inclusive, já foi mencionado aqui no domingo passado a respeito da natureza do Senhor Jesus Cristo, né? Que foi aceito ou entendido no concílio de Nicéia, né? Que Jesus Cristo é 100% homem e também é 100% humano. Oh, meu Deus do céu, aí não dá, né? Ele é 100% divino e é 100% humano, não é? Não sei se os irmãos sabem, mas a palavra Adão é traduzida muitas vezes na Bíblia como humanidade, não é? E algumas vezes traduzido como Adão, que significa Adão, o primeiro homem, mas na realidade aquela palavra Adão, que Adão recebeu, significa terrestre, da terra, humano, feito de barro, ok? Em relação para diferenciar algo de uma outra natureza, de outra dimensão de realidade. Então, o que Paulo está dizendo é que Jesus é o cabeça não só de coisas terrestres criadas, coisas que nós vemos, mas também as coisas invisíveis, coisas que nós nem sequer enxergamos, talvez nunca vamos saber, não é? Mas Jesus Cristo é o cabeça disso tudo. Ele é o supremo, soberano sobre todas as coisas, não é? E há muitos versos que falam sobre isso, não é só aqui na carta aos Colossenses. Então, Paulo continua, não é, dizendo aqui no verso 18, que ele é o princípio. Talvez não necessariamente em relação a Gênesis, né? Capítulo 1, verso 1, no princípio criou Deus os céus e a terra, né? Bereshit bara Elohim et hashamayim v'haaretz em hebraico, mas também João, inclusive, ecoa, não é, esses versos, esses primeiros versos da Bíblia, quando ele fala no princípio, né, era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Mas aqui talvez não seja o intuito, o intento ou o interesse do apóstolo Paulo. Aqui talvez a palavra princípio é em relação à igreja. Jesus Cristo é o fundamento da igreja. É claro que ele é o criador de todas as coisas, não é? Mas o que Paulo quer dizer assim, o que quer dizer aqui é que toda a igreja, toda a nossa existência está em Cristo. Tudo que nós fazemos é porque Cristo foi o primeiro. Ele veio em carne humana, ele veio à semelhança de Adão. Os irmãos também sabem a razão disso, né? Porque não havia homem justo capaz de morrer na cruz por nós, e como o pecado tinha que ser abolido na carne, Jesus se fez carne por nós, né? Ele teve que morrer na sua natureza humana, mas Jesus Cristo é 100% divino também, não é? Ele tem as duas naturezas. E talvez, não é, porque havia aqui nesta igreja
essa dificuldade de entender a natureza divina de Cristo, no verso 19, Paulo fala, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. Plenitude é uma palavra que tem muitos significados na língua hebraica, perdão, na língua grega, depende dos filósofos, né? Mas alguns usavam essa palavra, plenitude, para descrever os níveis que existia entre o homem mortal e o Deus, o todo soberano, né? Então Paulo apresenta o Senhor Jesus Cristo então como o ser supremo. Nele, no Senhor Jesus Cristo, né? Aprove a Deus que nele, no Senhor Jesus Cristo, residisse toda a plenitude. O que Paulo se refere aqui é a plenitude da divindade, porque ele volta a falar isso em Colossenses capítulo 2, verso 9, não é isso? Eu vou ler para os irmãos. 2,9 diz assim: portanto, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Não é? Então, tudo que podemos saber de Deus está no Senhor Jesus Cristo. Não há praticamente nada, não é, que não seja, ou que não fosse, ou que não tenha sido revelado de Deus na pessoa e obra do Senhor Jesus Cristo. Ele mesmo disse: quem vê a mim vê Deus, que é o Pai. Quem vê a mim vê o Pai. Não é? Muito bem, voltando ainda ao verso 18, eu quero sair daqui 9h40, 8h40, é 1 hora menos, peraí. O relógio aqui está, horário de verão. Então, Jesus Cristo é o princípio. Às vezes nós gostamos de falar: eu vivo por princípios, eu tenho bons princípios. Bom, maravilha, Jesus Cristo é um deles, ok? Começa por aí. Já que você gosta de princípio, começa por Jesus Cristo, né? Inclusive, quando o Senhor Jesus Cristo, naquela grande comissão, quando ele chamou os discípulos lá para Galileia, e ele disse assim: ide fazer discípulos, né? Todas as nações, fazer discípulos. Lembra que para fazer discípulos você precisa ser mestre primeiro, né? É ou não é? Se eu vou ensinar inglês, eu tenho que saber inglês, né? Não é isso? Se eu vou ensinar alguém a cozinhar, eu tenho que saber cozinhar, né? Senão queima tudo lá, vai ser um desastre. Então, ide fazer discípulos. E no final ele fala bem assim: ensinando-os a observar todas as coisas, como eu vos ensinei. Não é como vocês pensam, não é como vocês querem, não é como vocês imaginam que seja, ok? Como eu vos ensinei. O apóstolo Paulo, inclusive, quando passa o evangelho, ele escreve em Gálatas, escreve em 1 Coríntios, não é? Mais de uma vez, inclusive, ele fala: o que eu recebi, eu passei. Eu não adulterei nada do evangelho. Foi do jeito que eu recebi. Só que, infelizmente, é triste e lamentável as pessoas quererem distorcer o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Pastor, nós estamos no século 21. Pastor está na área da internet, do iPhone. Sim, e Deus mudou por acaso? Não mesmo. Deus é imutável. Você pode estar na área do que for. iPhone 25, 39, né? Carro que voa. Não faz diferença para Deus. Ok? Deus é o mesmo, os princípios são o mesmo, imutáveis. Não é? Se fosse assim, seria uma coisa terrível servir esse Deus. Porque se ele é um Deus de um jeito agora, mas daqui 2 semanas é outro diferente, pronto, complicou. Estamos servindo o quê? Um camaleão? Que Deus é esse? Deus que muda de cor, que muda de formato? Não é? Então, nós temos que entender que tudo tem um princípio, tem uma ordem, tem uma lógica. Não é? É isso que Paulo está querendo passar para a igreja de Colosso. Né? O primogênito de entre os mortos, né? Para em todas as coisas ter a primazia. Primogênito de entre os mortos? Porque quando Adão pecou, obviamente que Deus falou: se você comer daquele fruto, certamente morrerás. Não é isso? Então, obviamente que Paulo fala: todos pecaram. Não é isso? A Bíblia fala em Romanos, não é? Romanos 3, 23, 6, 23, todos pecaram. Fala inclusive que o salário do pecado é a morte. Não é? Morte significa o quê? Separação de Deus. Então, todos estão mortos, estão separados de Deus, porque Jesus disse: eu sou a vida. Lembra que quando João muda o significado das palavras, não só João, os autores bíblicos todos. Se você for no dicionário, seja grego ou português, e achar o significado de uma palavra, ela vai estar bem diferente daquilo que você realmente sabe. Entre a palavra graça, escrita por um autor ou uma pessoa que não é crente, pode haver uma diferença muito grande entre ele e você que é crente. Você pode definir graça com melhor precisão no seu contexto. Não é? Então, morto, não é? Ou separado de Deus, significa realmente sem vida.
Porque em grego nós temos a palavra bio, que significa vida, e também tem a palavra zoe, que significa vida. Mas observe, Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, vida a partir de agora é Jesus Cristo. Quando vê a palavra bio, zoe, não interessa se é biológico ou espiritual, é Jesus Cristo. É Ele que dá vida a todas as coisas. Então vamos mudar o nosso conceito. Então o que Paulo está querendo passar é uma visão de mundo diferente. Lembra que Paulo era uma pessoa extraordinária quando tocamos no assunto de visão de mundo, ou cosmovisão. Ele era judeu, e não era um judeu qualquer. Ele foi educado aos pés de Gamaliel, não é? Estudou nas escolas que preparam rabinos, chamado Yeshivá. Ele disse que quando ele era adolescente ou jovem, ele excedia os jovens da idade dele em sabedoria. Então, se você perguntar a Paulo, o que a palavra Deus, vida, rio, mulher, marido, pão, significa na língua hebraica? Ele ia dizer tudo para você. Mas Paulo também foi educado nas faculdades, em Tarso. E ele falava grego fluentemente, tanto é a prova que daqui, as cartas que ele escreveu em grego, com uma retórica extraordinária. Ele tinha um poder de argumentação fenomenal na língua grega. E ele mesmo disse, para os gregos eu fui como grego, quer dizer, eu usei a língua deles, o modo de pensar deles. Lá em Atos 17, por exemplo, ele faz uma pregação sem usar um verso do Velho Testamento, usando a própria maneira de pensar dos gregos. Inclusive tira lá um poema de um poeta, se não me engano o nome dele tem um nome seu, Meandro, só muda L para M, L, M, que é o alfabeto, Meandro. Depois Leandro vem Meandro, na ordem alfabética, Então pronto, esse homem. Um poeta grego, É assim que a gente memoriza, Então, ele extraiu daquele poema uma frasezinha, pum, e pregou o evangelho para aquela pessoa. Então, é assim que os autores cristãos vão passando a visão de mundo diferente. Então, Paulo tinha uma visão de mundo não só do mundo judaico, mas também ele tinha uma visão de mundo dos gregos. Mas não só isso, Paulo também era cidadão romano, conhecia as leis romanas. Tanto é que quando ele estava preso lá em Cesareia, ele não precisou de advogado nenhum, ele mesmo era o seu próprio advogado, ele conhecia as leis romanas. Lembra que o centurião, o comandante falou para o centurião, olha, dá uma surra naquele rapaz, dá uma chicotada, prende ele, e sei lá, dá um cala-boca nele. Aí quando o centurião foi lá fazer, ele falou assim, é justo fazer isso com um cidadão romano? Sem ser ouvido? O centurião deu um pulo para trás, Calma, isso é absurdo. Então ele correu para o comandante, tem um problema sério aqui, foi o que houve. A gente pode estar cometendo alguns crimes até agora, eu não sabia, mas o Paulo está dizendo que ele é cidadão romano. O comandante chegou lá e falou, não é possível, vamos verificar essa história? Paulo, que história é essa de cidadão romano? Porque eu paguei grande soma de dinheiro por esse título. Paulo falou assim, pois eu tenho para o nascimento, eu nasci cidadão romano. E ele falou, e como eu conheço muito bem a lei, sabe de uma, vamos acabar com essa conversa, eu apelo a César. Quando ele falou que era cidadão romano e apelava a César, de repente, 200 homens foram chamados para protegê-lo, porque cidadão romano, e levado até Roma. Já pensou que privilégio? 200 soldados, olha o privilégio, cidadão romano. Um homem extraordinário. Mas, obviamente, indo para Damasco, para perseguir a igreja, quando ele chamava ainda Saulo, ele teve essa visão, que falou com ele, essa luz melhor que falou com ele, Saulo, Saulo, ele respondeu, quem és tu, Senhor? E a luz respondeu, eu sou Jesus a quem tu persegues. Pronto, a partir dali o negócio, esse eu não sabia quem era, não. Eu conheço muitas escrituras aqui, conheço de trás para frente esse Velho Testamento, mas agora eu entrei em choque. Tanto é que ele ficou cego, talvez até para ilustrar a cegueira que ele antes tinha, mesmo sendo mestre, professor de professores, conhecedor de tanta coisa, tanto do mundo grego quanto do mundo judaico, da lei romana, mas totalmente cego ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então, ele foi levado, inclusive pela mão, alguém pegou ele pela mão, levou até Damasco, onde Barnabé fez uma oração, caiu como escamas. Aí ele escreve aos Gálatas, que ele, quando ele se converteu, ele fala, eu não voltei, eu não fui a Jerusalém, eu não consultei nenhum dos pilares da igreja, eu não falei com Pedro, Tiago ou João. Ele disse, o evangelho que eu recebi diretamente do Senhor Jesus Cristo. O evangelho que eu vos preguei foi esse evangelho. Eu recebi desse jeito e passei para vocês desse jeito, portanto, não diminua, não subtraiam, não adicionem, porque se mesmo nós, ou um anjo descer do céu e vos pregar o evangelho que vai além desse, seja anátema, quer dizer, condenado à morte. E ele fala, passados 3 anos, eu voltei, ele foi para o deserto da Arábia, 3 anos depois ele disse, eu voltei, mas voltei para Damasco, não foi para Jerusalém. Então ele estava ali
tendo revelações, recebendo um evangelho que ele, apesar de saber de trás para frente, né, como bom fariseu, né, como bom rabino, ele conhecia o Velho Testamento de trás para frente, talvez sabia até falar de cor, que é cantado aquilo. Entretanto, ele é totalmente cego. Onde é que está Jesus Cristo aqui? Aí, de repente, ele teve essa revelação. E agora, ele tinha o ministério dele de pregar para gentios. Imagina, um rabino de alta estirpe, que até hoje, se você for em Israel, e só pelo fato de você ser gentil, se você não é judeu, se um judeu vem numa calçada e vê um gentio como a gente, eles mudam de lado, eles não querem passar nem perto da gente. Viu o escândalo que Pedro, um mero pescador, simples, um homem do campo não, do rio, né? Do lago, da pesca. Campo é no Brasil, né? Porque o pessoal gosta de futebol, o pessoal é campo de futebol. Porque brasileiro, quando fala homem do campo, é do campo de futebol, do Maracanã. Mas Pedro, aquele homem simples, quando teve aquela visão lá em Jope, que Deus falou com ele, que emissários viram da casa de Cornélio, ele não acreditou. Ele falou: Senhor, será verdade um negócio desse? Porque foi ilustrado ali em forma de animais, né, que descia do céu. Ele falou: mata e come. Ele disse: Senhor, nunca entrou animal imundo na minha boca, eu não vou fazer isso. E Deus falou: não considere imundo aquilo que Deus purificou, não é isso? Mas Deus estava se referindo, obviamente, a Cornélio, que era gentil. Aí Pedro sai de Jope, ali perto de Tel Aviv, e vai até Jerusalém e entra na casa de Cornélio. Quando ele entra, o pessoal fica escandalizado. E o capítulo 11 de Atos é só explicando isso. Pedro se explicando por que ele entrou na casa de um gentil. O pessoal: não é possível, que absurdo que você fez, Pedro. Agora imagina, Deus pega agora o mais alto símbolo do judaísmo, né? E fala: você vai pregar para os gentios. Imagina a mente de Paulo: não é possível. Que vergonha, que decepção. Eu não vou ter o privilégio nem sequer de pregar para os judeus? Bom, primeiro você pode ir para os judeus. Se tiver judeu, você prega para os judeus. Agora, se não tiver, gentil. Mas tem que ser gentil educado. Não, é o pior espécie que tem no mundo. Pior. Eu vou mandar para você para os piores lugares. Não é? Então, Paulo sabia exatamente o que é ser exaltado, né, como um rabino, não é, respeitado entre os maiorais, não é, do seu próprio povo, falar eloquentemente várias línguas, entender o pensamento de várias línguas. E Deus fala: agora pega tudo e põe no lixo. E ele, inclusive, fala isso em Filipenses capítulo 3, né? Tudo aquilo que eu pensava que era lucro, agora deveras considero como esterco. Literalmente, cocô de vaca. Por causa da sublimidade que eu descobri em Cristo. Então, passar um pensamento desse para um grupo de gentios não é brincadeira. Não é? Ainda mais as pessoas com filosofias erradas na cabeça. É muito mais fácil você começar uma igreja do zero, onde a pessoa nunca ouviu de Cristo, você vai ensinar pela primeira vez, do que pegar um bando de tonto, não é? Maluco, que pensa um monte de idiotice, não é? E para você explicar aquilo, eu falo: meu Deus do céu. Você sofre, né? Você soa falando: gente do céu, meu Deus, para você tirar um pensamento errado de uma pessoa. Quer ver coisa? Se vocês aprenderam inglês no Brasil e aprenderam alguma coisa errada lá com o professor ou professora, uma pronúncia, uma coisa errada, mesmo você vindo aqui e tendo o melhor professor, você não consegue tirar aquilo da cabeça. Você consegue? Você continua falando errado. Ah, meu Deus, eu sei que a pronúncia é diferente, não é assim. A letra L não é pronunciada dessa maneira, a letra R não é assim, o T não é assim, o M não é assim, mas aprendi errado, eu não consigo tirar da cabeça. E às vezes, nós estamos pregando aqui, quando termina a pregação, a pessoa fala: ô pastor, mas eu aprendi diferente. Meu pastor me ensinou assim, não sei quem falou assim, né? Eu vi na televisão, não sei onde, o cara no YouTube, quando falo o cara do YouTube, eu fico: ai meu Deus, agora que danou mesmo, agora que o trem complicou. Vontade de ir lá e quebrar aquele computador, botar fogo naquilo. Quem nunca viu um lugar que ensina tanta besteira, esse tal desse YouTube. Não? Aí você fica assim: começar por onde? Passa uma borracha e apaga tudo. Não é? Vamos começar do zero, pega a Bíblia. Não é? Vamos ler a Bíblia, não é mais fácil? Não é? Então, é muito difícil quando você tem essas pessoas, não é, dizendo para você: olha, o Paulo falou, não é bem assim. Ó, se você não cumprir a lei, os judaizantes, né? Se você não cumprir a lei direitinho, ao pé da letra, não adianta nada, você está perdido. Pronto, você põe minhoca na cabeça da pessoa. Não é? A pessoa fica: agora e agora? Quem eu creio lá? Não é? É complicado. Então, Paulo não poupa palavras aqui, né? Eu vou falar quem Jesus Cristo é e ponto final, não é? E Jesus Cristo é
o cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos. Quer dizer, todos morreram, todos foram condenados, mas Jesus Cristo entrou nesse realm, não sei como eu falo em português, nesse reino, nessa dimensão da criação dos seres humanos, nesse mundo amaldiçoado. Ele entrou no mundo maldito, não é? E se fez maldição por nós, cumpriu a lei perfeitamente, mesmo debaixo de toda a maldição, não é? De toda dificuldade, toda luta com sal quente, com carrapato, com espinho no pé, com pedra, com a gente falando mal dele, com fofoqueiro, caluniadores, não é? Todo tipo de gente que você não presta, mas ele foi fiel, não é? E cumpriu cabalmente toda a lei. E depois ele se entrega na cruz por nós, como se aquela vida vivida em perfeição fosse minha ou sua, aquele que crê. Não é? E quando ele ressuscita de dentre os mortos, não é? Ele prova que realmente ele foi capaz de cumprir a lei. E ele ressuscita como o primeiro daqueles que realmente, na carne, viveu uma vida perfeita para Deus. Ele é o primeiro ser humano a ressuscitar dos mortos. E todo aquele que nele crê vai passar pelo mesmo processo. O mesmo Espírito que tirou o Senhor Jesus Cristo da morte, né? Da sepultura, é o mesmo Espírito também que nos vai tirar de lá, porque é a mesma justiça. Quem nos salva é a justiça de Deus que está em Cristo. Pela graça sois salvos, né? Não por obras, para que ninguém se glorie, não é isso? Então Paulo fala que ele foi o primogênito de dentre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Primogênito, eu não sei se o irmão Leandro, não estou lembrado se você explicou alguma coisa sobre primogênito, mas primogênito não significa necessariamente o primeiro filho. Vamos usar o contrário. Uma coisa especial, uma coisa muito especial para mim, eu posso chamar então de primogênito. Vamos ao contrário, senão fica complicado a gente entender. Porque muitas vezes quando fala primogênito, é o primeiro, não é isso? Então, meu primogênito, meu primeiro filho, certo? Que pode ter sido o primeiro cronologicamente, não é? Mas no Velho Testamento essa palavra não é usada o tempo todo assim, ok? Por exemplo, quem era o primogênito de, vamos dizer, de Adão e Eva? Qual foi o primeiro filho de Adão e Eva? Quem nasceu primeiro? Gênesis capítulo 4, verso 1. Caim, né? Depois, Abel. Caim mata Abel. Pronto. Aí Eva agora fala, estou com um filho morto e um assassino, faço o que agora? Um na sepultura e um na cadeia. Aí Deus deu a ela um outro filho, que ela deu o nome de Sete. E daí é que se conta então as genealogias. Então é no terceiro filho que vai contar, não é isso? No caso de Abraão, quem foi o primeiro filho de Abraão? Ismael, não é? Mas quem é chamado de primogênito? Isaac, não é? Em Hebreus capítulo 11 fala isso, né? O teu primogênito, não é isso? Deu o seu primogênito. No caso de Isaac, quem foi o primogênito de Isaac? Primogênito que nasceu primeiro de Isaac? Esaú. Não é? Mas quem é o primogênito? Jacó. Quem é o primogênito de Jacó? Rubem, nasceu primeiro, né? Mas quem é o primogênito? Quem é o primogênito? Judá? Não. Não é José também não. Não. Não é Benjamim também não. Quem é? Vai, fala o nome aí. Quem são? Alguém lembra o nome dos 11? Depois de Rubem, vem Levi e Simeão. Também não era, porque eles fizeram lá uma briga lá em Siquém, né? Matou um bocado de gente. Mas se você abrir sua Bíblia em 1 Crônicas, capítulo 5, verso 1, você vai achar algo muito interessante ali. Quem é o primogênito. Mas não foi nem sequer nenhum dos filhos de Jacó, né? Ele pegou os seus 2 netos, nascidos no Egito, os filhos de José, Efraim e Manassés, não é? E fez deles o seu primogênito. Mas quem nasceu primeiro? Manassés ou Efraim? Quem nasceu primeiro foi Manassés. Mas quando Jacó foi fazer a bênção, ele pegou a mão direita dele e colocou sobre a cabeça de Efraim e a esquerda de Manassés. E José falou assim, pai, você está cego? Você não está enxergando? As mãos estão trocadas. O primogênito é o outro. Falei, não, meu filho, quem vai ser o primogênito é o mais novo. Não é isso? Davi, o primeiro filho de Jessé? Não, é o último. Mas Deus falou, você é meu primogênito. Quem é o primeiro filho de Davi? Amon.
Quem é o primogênito? Quem é que foi escolhido? Salomão. Então, Deus errou tudo. Não é que Deus errou tudo, é porque Deus pega as coisas que não são para envergonhar as que são. Deus, ele muda a conotação das palavras. É primogênito quem Deus disser que é primogênito. É justo quem Deus disser que é justo. Se Deus falar, você é justo, ponto final, ninguém pode ir contra Deus. Deus falar que azul é amarelo, azul é amarelo. Ele é Deus, pelo amor de Deus. Ele chamou Adão e falou, Adão, tem aqui os animais, o nome que você der, deu. Tartaruga é tartaruga. Oh, mas tartaruga parece um cavalo. Não, é tartaruga, é tartaruga. O nome que você dá, está dado. Mas que nome feio para um bichinho tão pequeno. Mas é o nome que você dá, está dado. Okay? Deus deu autoridade para ele. Não é? Então, ele é o primogênito de dentre os mortos, porque ele foi realmente o primeiro a ressuscitar dos mortos. Mas, pastor, e Lázaro? Lázaro também morreu de novo. Mas sem Cristo ele ia para o inferno. Não é? Então, todo mundo que ressuscitou antes de Cristo, né, e morreu, está perdido. Não é? Mas, mesmo os heróis do Velho Testamento, só foram para o céu por causa do sangue de Cristo. Enquanto Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, está todo mundo na sala de espera. Fica lá. Espera, né, até Jesus Cristo vencer a morte, que é o último inimigo, não é isso? Então, para em todas as coisas ter a primazia. Primazia, em português, né? Ser o primeiro em tudo. Primazia é isso, né? Ser o primeiro em tudo. Inclusive, tem uma festa do Velho Testamento chamada Festa das Primícias. Quando a Páscoa está estabelecida no judaísmo, para ocorrer no calendário bíblico, no dia 14 do mês de Nissan. 3 dias depois da Páscoa, tem a Festa das Primícias, porque começa ali, entre a Páscoa e Pentecostes, não é? Os irmãos sabem que são 50 dias depois da Páscoa, por isso que o nome Penta significa 50, isso foi os gregos que inventaram, mas no calendário bíblico, na Bíblia hebraica, a festa chama Festa das Semanas. Shavua significa semana, Shavuot semanas, como são 7 semanas, 7 vezes 7, 49, então 49 dias depois da festa dos pães asmos, que a festa dos pães asmos começa no 15º dia de Nissan, ou Abib, então 50 dias depois da Páscoa tem a festa que nós chamamos de Festa das Semanas, mas os gregos mudaram o nome para Pentecostes. Esse período é o período da colheita, não é isso? O que você faz? Primeiro, feixe que fala? Molho de trigo, de cevada. Primeira coisa que o seu campo produz, você entrega para Deus, porque foi Deus que deu a chuva, foi Deus que deu o tempo, foi Deus que deu a semente. Então, ao Senhor. Então, o Senhor Jesus Cristo foi crucificado em 14 de Nissan. Exatamente 14 de Nissan, quando se celebra a Páscoa. E a Bíblia fala que ele ficou 3 dias e 3 noites na sepultura. Portanto, ele ressuscitou no 17º de Nissan, como na festa das primícias. Então, ele foi o primeiro ser humano a ressuscitar e nunca mais conhecer a morte. Né? Ele foi o primeiro para todas as coisas ter a primazia. Então, é esse Jesus que Paulo está apresentando aqui aos Colossenses. Né? Então, Paulo usa toda essa linguagem aqui em Colossenses, de batalha espiritual, de guerra, para eles entenderem que Jesus Cristo realmente é o Senhor dos senhores. Ele está acima de todas as coisas. Não tem nada que você compara com Jesus Cristo. Ele é o único no universo. É o único que tem natureza humana e natureza divina. É o único diante do qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. É o único que revela Deus como Ele realmente é. Não é? Deus a Trindade, né? Aprove, não, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, já falei sobre isso, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Aqui eu poderia falar muita coisa, mas o relógio está mais rápido que eu, né? O reloginho apressado. Não dá para falar. Minhas histórias são compridas demais. Eu vou escolher uma palavra aqui, reconciliar-se. Então, o que Paulo está dizendo aqui, como ele já falou em 1 Coríntios capítulo 5, verso... 2 Coríntios capítulo 5, versos 17 a 20, mas é óbvio, Corinto é outra cidade, não é? É outro local completamente diferente, não é? Paulo teria que explicar também para essa igreja aqui de Colosso, né?
O que Paulo está dizendo é que havia, portanto, se eu estou usando a palavra de reconciliação, é porque havia antes o quê? Rebelião, separação, não é isso? E eu preciso reconciliar. Então, Jesus Cristo é o mediador dessa reconciliação. Lembrando que ele é o mediador de todas as coisas, porque Deus Pai, quando fez as coisas, quando ele falou assim, haja luz, lembra que o Deus Pai decretou, falou, é o desejo de Deus Pai, mas quem executou não foi Deus Pai. Quem executou foi o Filho, o Senhor Jesus Cristo. João capítulo 1, verso 1. Todas as coisas foram criadas por Ele. E por meio dele, também Paulo fala aqui aos Colossenses, sejam coisas visíveis ou invisíveis, tronos, potestades, soberanias, tudo foi criado por Senhor Jesus Cristo. Nele tudo subsiste. Não só foi criado, mas as coisas subsistem, elas existem, por causa Cristo as mantém vivas. A terra gira em torno do sol porque Cristo mantém a terra nesse estado. O sol brilha como ele brilha porque Jesus Cristo está mantendo o sol daquela maneira. Ele sustenta todas as coisas, como diz o autor aos Hebreus, capítulo 1, versos de 1 a 3. Né? Ele sustenta todas as coisas pela força do seu poder. Então, ele é o mediador da criação, é o mediador da salvação. Porque foi através da sua morte que houve a possibilidade desse Deus santo, maravilhoso, perfeito, né? Reconciliar com esse ser humano totalmente depravado, perdido, não é? Separado de Deus eternamente. E ele vai falar, inclusive, isso nos versos adiante. Como eu não tenho mais tempo, meu tempo acabou, eu só vou ler agora, né? Então diz assim, é o resto do hino que eu prometi que ia ler, né? E que, havendo feito a paz pelo sangue na sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus, e a vós outros também, que outrora eres estranhos e inimigos do entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentarmos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Só um detalhezinho, no corpo da sua carne, é importante isso, a reconciliação foi feita no corpo da sua carne, como diz aqui o texto. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Essa palavra alicerçados e firmes, talvez Paulo usa como um joguinho de palavras, porque Paulo gosta muito disso, né? De trocadilhos, né? E, obviamente, os irmãos, não sei se o pastor Kleber ou o pastor Adriano falou sobre um terremoto que houve, um grande terremoto, né? Que houve na cidade de Colosso e chacoalhou bastante as coisas, né? Então, agora... Falou? Oh, meu Deus. É Meandro, Adriano, Leandro misturado. Pastor Kleber e o pastor Leandro. Eu misturo Adriano. É porque os dois casaram viraram só carne, né? Então é Adriano com Leandro. Né? Virou uma coisa só. Então, esse alicerce que Paulo está falando, essa firmeza, talvez usando esse trocadilho de palavra. E eu talvez aproveite e faça a mesma coisa aqui. A nossa igreja, está no meio de uma grande guerra espiritual, ainda mais agora nesses tempos. Ou como eu queria ficar aqui mais umas 4 horas falando sobre esse assunto. Não é? Nós estamos numa batalha espiritual tremenda de valores, não é? E essas falsas doutrinas, o bendito, para não falar outra coisa do YouTube, né? Não é? Atrapalha bastante a gente. Né? Você aprende uma coisa aqui na Bíblia, vem lá um filho não sei de quem, né? Desse pessoal do Velho Testamento que tem chifre, e atrapalha, né? Atrapalha bastante a gente, fala um monte de abobrinha na cabeça do crente, a pessoa fica confusa, atrapalhada, né? E não consegue entender aqui, eu tenho a tradução aqui no dia de hoje, não sei o quê, a outra é essa, aquele outro, pastor, aquela loucura, não consegue entender. Então, nós precisamos de firmeza. Crente é plantado na rocha e não na areia movediça, ok? Firme no Senhor Jesus Cristo. Quando vem todas essas intempéries do mar, essas ondas, esse vento tempestuoso, chuva, o crente está de pé. Então você não pode deixar esse pessoal da rua aí, de YouTube, sei lá o quê, no seu ouvido. Vai nas escrituras, sabe ler e escrever, então vai lá, dá na sua língua. E aqui ainda tem o privilégio de falar inglês. Então vai em inglês, vai em português, checa, lê, não deixa esse pessoal de fora colocar minhoca na sua cabeça. Ok? As escrituras estão bem claras. Inclusive, eu ia até falar isso no começo da minha fala. Eu falei, gente, não sei nem o que precisa pregar aqui em Colossenses, porque está tão claro, tão explícito, tão fácil de enxergar, não tem nada difícil aqui. Se tiver alguma palavra realmente complicada, vai no dicionário em português, mas está muito simples, creio eu, né? Está muito fácil de entender, não é? Jesus Cristo é o reconciliador.
Ele é o mediador da reconciliação, inclusive o ministério que você recebeu, segundo Paulo escreve em 2 Coríntios 5, 19 e 20, é que você é o embaixador, você recebeu esse ministério da reconciliação como se Cristo rogasse por seu intermédio. E para ser um bom diplomata, para ser um bom embaixador, você tem que conhecer muito a vontade daquele que lhe enviou. Então, que Deus, assim, muito vos abençoe. Obrigado pela oportunidade. Deus abençoe, irmão.